Você já se pegou irritado com alguém sem entender o motivo? Como se aquela pessoa despertasse algo dentro de você que simplesmente incomoda. E se eu te dissesse que essa irritação pode não ter nada a ver com o outro, mas sim com você? Segundo Carl Jung, aquilo que nos incomoda nos outros pode ser um reflexo das partes de nós mesmos que escolhemos ignorar ou reprimir, o que ele chamou de sombra. Neste vídeo, você vai entender como a sombra influencia a sua vida sem que você perceba, porque certas pessoas te provocam reações tão intensas e, mais importante, como reconhecer e integrar essa parte oculta pode transformar sua forma de se enxergar e se relacionar com o mundo. Se você quer entender a si mesmo de um jeito que talvez nunca tenha considerado antes, fica comigo até o final. Carl Gustav Jung nasceu em 1875 na Suíça e desde cedo demonstrou um interesse profundo pela mente humana. Filho de um pastor protestante e de uma mãe com tendências espirituais, Jung cresceu em um ambiente que misturava religião, mistério e questionamentos sobre a natureza da psique. Ainda na infância, experimentou fenômenos que mais tarde interpretaria como manifestações do inconsciente, o que alimentou sua curiosidade sobre os aspectos mais profundos da mente. Durante sua juventude, Jung se interessou por ciências naturais, filosofia e mitologia, mas foi na medicina que encontrou um caminho para explorar os mistérios da mente. Ele se especializou em psiquiatria na Universidade de Basel e mais tarde passou a trabalhar no renomado Hospital Burg Elsley, em Zurique, sob a supervisão de Eugen Bleuler, um dos principais estudiosos da esquizofrenia na época. Foi ali que Jung começou a desenvolver sua própria abordagem para entender os distúrbios mentais, especialmente por meio da associação de palavras, um método que ajudava a revelar conteúdos ocultos no inconsciente. Seu trabalho inovador o levou até Sigmund Freud, que na época já era uma figura proeminente na psicanálise. Quando se conheceram, em 1907, Freud ficou impressionado com Jung, vendo nele um possível sucessor para expandir suas ideias. O respeito era mútuo, e os dois passaram horas discutindo sobre o funcionamento da mente e as origens dos conflitos psicológicos. Quando Carl Jung e Sigmund Freud se conheceram, parecia o início de uma parceria promissora. Freud já era uma figura respeitada no meio acadêmico e via Jung como um herdeiro intelectual para levar a psicanálise adiante. Jung, por sua vez, admirava profundamente as descobertas de Freud sobre o inconsciente e a importância da repressão na formação dos conflitos psíquicos. A relação entre os dois era intensa, marcada por longas conversas e uma troca de cartas constante. No entanto, essa proximidade não duraria para sempre. Freud acreditava que os impulsos sexuais eram a principal força por trás da psique humana. Para ele, os conflitos internos das pessoas surgiam principalmente da repressão dos desejos inconscientes, especialmente os de natureza sexual. Jung, no entanto, começou a discordar dessa visão reducionista. Ele via o inconsciente como algo muito mais amplo. Não apenas um depósito de desejos reprimidos, mas um território vasto onde mitos, símbolos e arquétipos universais moldavam a mente humana. Outra grande diferença entre os dois era a visão sobre a espiritualidade. Freud, com sua abordagem científica e materialista, via a religião e as crenças espirituais como ilusões criadas pelo ser humano para lidar com o medo da morte e da incerteza. Já Jung acreditava que os aspectos espirituais da experiência humana tinham um papel fundamental no desenvolvimento psicológico, sendo expressos através dos símbolos que emergiam do inconsciente coletivo. Essas divergências foram ampliando a distância entre os dois. Freud, cada vez mais preocupado em consolidar a psicanálise como uma ciência rigorosa, via os interesses de Jung pelo misticismo e pela mitologia como ameaças à credibilidade do movimento. Jung, por sua vez, se sentia sufocado pelas restrições impostas pelas ideias de Freud e queria explorar o inconsciente de uma maneira mais profunda e simbólica. A ruptura definitiva aconteceu por volta de 1913, quando Jung publicou suas ideias que se afastavam significativamente do pensamento freudiano. Freud rompeu o contato, e Jung passou por um período de intensa crise pessoal, mergulhando profundamente no estudo do inconsciente. Dessa crise, no entanto, surgiram algumas de suas teorias mais influentes, incluindo os conceitos de arquétipos, sombra e individuação.
O legado de Freud seguiu com a psicanálise tradicional, enquanto de Jung abriu um caminho completamente novo chamado psicologia analítica, um caminho que o levaria a algumas das mais profundas percepções sobre a experiência humana. Suas ideias influenciaram não apenas a psicologia, mas também a filosofia, a arte e a espiritualidade, expandindo a compreensão do ser humano para além dos limites estabelecidos pela psicanálise clássica. Talvez a maior contribuição de Jung tenha sido o conceito da sombra, o lado reprimido de nós mesmos que silenciosamente nos molda. Carl Jung acreditava que todos nós carregamos dentro de nós uma parte oculta, um lado que preferimos não enxergar, a sombra. Essa sombra é composta por tudo o que reprimimos, traços, impulsos, desejos e sentimentos que a sociedade, nossa família ou até nós mesmos julgamos inaceitáveis. Mas nossa sombra não a faz desaparecer. Pelo contrário, quanto mais a negamos, mais ela encontra maneiras sutis de influenciar nossas ações, pensamentos e emoções. Jung dizia que a sombra se manifesta principalmente através das projeções. Quando algo em outra pessoa nos irrita ou nos incomoda profundamente, muitas vezes é um reflexo de algo que existe dentro de nós, mas que não aceitamos. Por exemplo, imagine alguém que despreza pessoas arrogantes. Sempre que encontra alguém confiante demais, sente raiva e julga essa atitude como prepotente. Mas, ao analisar mais a fundo, pode perceber que, na verdade, tem medo de se expressar com firmeza porque aprendeu que isso seria egoísmo. Sua aversão aos arrogantes pode ser, na verdade, um reflexo do desejo reprimido de ser mais assertivo. Confrontar a sombra significa reconhecer que essas características reprimidas fazem parte de nós e que podemos integrar de maneira saudável. Isso não significa que devemos agir de forma impulsiva ou destrutiva, mas sim encontrar um equilíbrio. Aceitar a sombra nos torna mais autênticos e reduz os conflitos internos, permitindo que vivamos de forma mais consciente e equilibrada. Para encontrar o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, sem máscaras ou repressões, integrar a sombra é um passo essencial. Afinal, não podemos ser completos enquanto ignorarmos partes de nós mesmos. A pergunta que fica é: até que ponto sua sombra tem controlado sua vida sem que você perceba? Para Carl Jung, o processo de individuação era uma forma para nos tornarmos inteiros. Diferente da ideia de melhoria pessoal ou de se tornar uma versão melhor de si mesmo, a individuação não significa mudar quem somos, mas integrar todas as partes da nossa psique, tanto as que aceitamos quanto as que rejeitamos. Isso inclui reconhecer nossa sombra, nossos medos, desejos reprimidos e até mesmo aspectos positivos que negligenciamos. Desde cedo, aprendemos a esconder certos traços de nossa personalidade para sermos aceitos pela sociedade. Criamos máscaras, o que Jung chamou de persona, para nos encaixarmos e evitarmos conflitos. Com o tempo, nos identificamos tanto com essa persona que esquecemos que há muito mais dentro de nós. O problema é que ignorar partes essenciais de quem somos nos torna incompletos e pode gerar sentimentos de vazio, insatisfação ou crises existenciais. Um exemplo claro da individuação pode ser visto em alguém que sempre foi ensinado a ser bonzinho e evitar conflitos. Essa pessoa cresce reprimindo sua raiva e agressividade, acreditando que expressar qualquer tipo de firmeza ou discordância é errado. No entanto, isso faz com que ela se torne submissa, incapaz de impor limites. A individuação, nesse caso, não significa que ela deva se tornar uma pessoa agressiva, mas sim aprender a integrar sua força interior e expressar sua vontade de maneira assertiva. Esse processo não é fácil. Envolve enfrentar medos, revisitar traumas e abandonar ilusões sobre quem achamos que deveríamos ser. Mas, à medida que buscamos nos tornar inteiros por meio da individuação, começamos a perceber que nossos medos e desafios não são apenas pessoais, mas fazem parte de algo maior. Jung nos revela que a psique humana é conectada a um inconsciente coletivo, compartilhado por todos, repleto de arquétipos universais que moldam nossas vidas. Vamos explorar como esses arquétipos influenciam nossa psique e nos conectam a uma sabedoria ancestral. Carl Jung introduziu o conceito de inconsciente coletivo como uma das ideias mais profundas e transformadoras da psicologia. Ao contrário de Freud, que via o inconsciente como um repositório de desejos reprimidos e memórias pessoais,
Jung acreditava que existia uma camada mais profunda da psique, compartilhada por toda a humanidade. O inconsciente coletivo contém imagens e símbolos universais que ele chamou de arquétipos. E esses arquétipos são padrões de comportamento e experiências que transcendem tempo, espaço e cultura. Os arquétipos não são apenas figuras passivas ou imagens mentais, mas forças vivas que influenciam profundamente a forma como pensamos, sentimos e agimos. Esses padrões universais moldam nossa percepção do mundo e nossas relações, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. Alguns exemplos clássicos de arquétipos incluem o herói, o mentor, a sombra e a ânima ou animus, que representam aspectos fundamentais da experiência humana. Por exemplo, o arquétipo do herói é encontrado em muitas mitologias e histórias ao redor do mundo, como em Odisseu, Hércules ou até em personagens modernos como Luke Skywalker de Star Wars. O herói, muitas vezes, enfrenta grandes desafios e deve passar por uma transformação para se tornar algo mais do que era. Esse arquétipo representa a jornada de autodescoberta e evolução pessoal que todos nós enfrentamos, em diferentes graus, ao longo de nossas vidas. Outro exemplo é o arquétipo da sombra, que, como discutido anteriormente, refere-se às partes de nós mesmos que ignoramos ou reprimimos. A sombra pode aparecer nos nossos sonhos ou em nossa vida cotidiana, refletindo os aspectos negativos ou não reconhecidos da nossa psique. Ao confrontarmos e integrarmos a sombra, não apenas crescemos pessoalmente, mas também conectamos nossa psique ao inconsciente coletivo, acessando um nível mais profundo de compreensão de nós mesmos e dos outros. Jung acreditava que, ao reconhecer e integrar os arquétipos do inconsciente coletivo em nossa vida, podemos alcançar uma maior harmonia interna e nos conectar mais plenamente com a humanidade em sua totalidade. Com isso, a jornada de individuação, ou de se tornar um todo integrado, se torna um processo não apenas individual, mas universal. Cada um de nós é, de certa forma, um reflexo de todos os outros. E ao compreender essa conexão, podemos obter uma visão mais rica e profunda de nossa própria existência. A jornada proposta por Carl Jung não é apenas sobre autoconhecimento individual, mas uma conexão profunda com algo maior que nos une a todos, o inconsciente coletivo. Ao confrontarmos nossas sombras, integrarmos os arquétipos e passarmos pelo processo de individuação, estamos em busca de um propósito mais profundo e universal. A psicologia analítica de Jung oferece uma chave para compreendermos não apenas nossas próprias limitações e potenciais, mas também a complexa rede de experiências humanas que nos conecta. A transformação proposta por Jung é desafiadora, mas ao abraçar nossas sombras e integrar esses aspectos desconhecidos, podemos acessar um novo nível de autenticidade e autoconhecimento. Agora que você conheceu os conceitos essenciais do trabalho de Jung, pode perceber como esses princípios estão presentes em sua vida, moldando suas escolhas e seu entendimento sobre quem você é. Esse processo não é fácil, mas pode ser profundamente libertador. Ao caminhar por uma vida mais integrada, mais consciente de suas próprias motivações, você começa a acessar um potencial que talvez nunca tenha imaginado ser possível. Se você gostou desse conteúdo e quer mais vídeos que aprofundam essa e outras questões filosóficas e psicológicas, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder as novidades. Seu apoio ajuda a manter o canal crescendo e a trazer mais conteúdo relevante como esse. Até o próximo vídeo.